E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal. E hoje eu vou falar sobre... Eu vou fazer uma série, tá? Hoje é sobre o Santander. Qual a melhor hora de pedir aumento de limite no Santander? Bom, vamos lá. Isso aí foi um inscrito aqui, o Gostosão da Pisadinha, esse mesmo é o apelido dele aqui no canal. Ele colocou e eu achei muito interessante e decidi fazer um vídeo focado nesse tipo de conteúdo. Por quê? Porque na verdade, assim, ó, cada banco ele tem um... Os mecanismos são iguais, mas um banco ele tem uma estratégia diferente para cada cliente. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre Santander, mas outros vou falar do Itaú, Nubank. Eu vou fazer uma série de compilados desse tipo de vídeo, porque é muito importante. Porque as pessoas me perguntam, Vinícius, qual banco focar? Qual banco eu tenho que criar? O que eu tenho que fazer para ter crédito em tal banco? Então, assim, ó, esse aqui vai ser o primeiro de vários vídeos que eu vou fazer em sequência para tentar te ajudar a entender a lógica de que horas eu devo pedir o limite do Santander. Inclusive, eu tenho um inscrito no canal, o Wanderson, que ele tá nessa batalha de conseguir crédito no Santander a um longo prazo, agora tá focando junto com a Nubank. Então, assim, ó, é um compilado de tudo que eu falo para todo mundo sobre o ponto de vista que eu acho bem específico na hora de solicitar um cartão de crédito ou até mesmo um limite de Santander. Tá, tu pediu aumento no limite de Santander e foi negado. Beleza. A gente tem que ter duas alternativas, tu tens que pensar. Primeiramente, tu é negativado ou não. Por que eu digo isso? Porque quando a gente é negativado, a chance de ter crédito é muito difícil. Então aqui eu já mato 50% das pessoas que têm problema de restrição de crédito tentar pedir crédito no Santander. Ele não é o banco ideal para isso. Vai ter, claro, as exceções aqui dentro do canal, que a gente sabe, que vai chegar a dizer, pô, Vinícius, mas eu sou negativado e consegui. Beleza, mas tu é uma das exceções, não é a normalidade. A normalidade é não entregar crédito para negativado. Ponto. Então, assim, ó. Ah, mas eu tô focando, botar meu salário lá no Santander e eu sou negativado. Cara, a chance é mínima. Tu quer correr para conseguir crédito com esse banco, beleza, mas existem outros que são mais apropriados para quem tem problema de negativação. Tá, mas vamos lá. Tu pediu e ele te negou. E tu não tem problema de negativação. É que o algoritmo, ele tá procurando uma recompensa de lealdade. E esse é o gatilho do Santander. Lealdade, Vinícius? Pois é, lealdade. Vamos lá. O Santander, ele é um banco que aposta em clientes com potencial. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos. O que ele quer? Ele quer aquele cliente que tá, ó, voando. Ou ele vê o Vinícius Cardoso, que recém limpou o nome. Tô dando exemplo, né, gente? Eu não tô com o nome limpo. Que recém limpou o nome e que a renda dele vem aumentando. Aí ele olha, ele observa dentro do relatório que ele tem nível Brasil, do teu nome, que todos os bancos têm. Ele vai vendo que o teu rating ele vem aumentando. Então o Santander vê assim, pô, peraí, cara. Ano passado ele nem declarava imposto de renda, esse ano ele já declarou imposto de renda, ele já limpou o nome, ele tá em ascensão. O Santander gosta desse tipo de cliente, tá? Então assim, ó, ele tá buscando, o que ele vai fazer? Ele vai no começo, ele vai te entregar algum limite de arrancada. Por mais que tu não tenha nenhum outro banco, se o Santander te deu aquele alerta de te entregar um limite de crédito inicial, ele quer que tu trabalhe com a conta. E aí, nesse momento, tu não vai pedir limite. Nada. Agora é o momento de tu mostrar pro Santander, cara, eu sou um bom cliente. E sou leal. Tu me deu 500 pila de limite, eu vou focar nele. Então, essa é a hora de tu trabalhar com a conta. Engajar dentro do aplicativo, usar o app, abrir o aplicativo todos os dias, sim, é importante. Temos algoritmos lendo isso. Então olha aqui, ó. O Santander, ele vai fazer um verdadeiro teste de lealdade contigo. Ele vai te entregar um crédito e vai entender como é que vai ser a tua tomada de decisão. Como é que vai ser esse teu crescimento financeiro durante esse período? Que eu já vou te falar até quando que é o ideal para o Santander e os bancos físicos a maioria. Como é que foi o crescimento financeiro durante esse período desse cara? Ele tem uma renda aumentada, instável ou estável? Quais os tipos de três rendas que tu vai ter? Pô, se tu tem uma renda instável montanha-russa, o Santander não é muito bom. Ele quer uma renda em evolutiva ou no máximo constante. Porque o montanha-russa nenhum banco vai querer. Ah, do nada tu tá com 10 mil, do nada tu tá com 1.000, do nada tu tá com 2 mil, do nada tu tá com 500 pila. Ele não quer esse tipo de montanha-russa, ele quer uma renda legal em crescimento. Engajamento da plataforma, utilização dos serviços que ele vai te ofertar na hora. Aí, Vinícius, qual? Pix. Se ele te liberou um cartão de crédito de 500 pila, usa ele. Usa. Não todo. Aqui é um grande detalhe. No momento que o Santander te entregar um crédito de arrancada, a gente tem um período para utilizar o cartão.
utilizar ele na tampa sempre, vai mostrar pro banco que tu precisa de mais, beleza. Só que também pode ser um contraponto de mostrar desespero pro banco. Pô, ele tá desesperado por conseguir crédito. Então vamos com calma. Durante 6 meses, é importante o equilíbrio. O equilíbrio financeiro. Como assim? Tu pagares as contas em dia, até antecipadamente. Se tu for usar até todo o topo, tipo os 500 pila que ele entregou de limite de crédito, usou o topo e pagar antecipado, o interessante é tu comprar depois que tu pagou. Pra mostrar pro Santander que, cara, olha só, tu me deu um limite de 500 reais, mas eu preciso de no mínimo 5 mil. Ó, eu paguei esse cartão 3 vezes pra eu conseguir ter a fatura 3 vezes. Isso é o melhor tipo de produto que tu tem. Agora, se tu usa até o topo, paga no dia, paga um dia depois, cara, tira o cavalinho da chuva, não vai ser o bom momento. Outra coisa, tu tem que mostrar pro Santander que ele, como todos os outros bancos, que tu quer ele como banco principal. Como? Eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Coloca uma conta em débito automático, cadastra o teu CPF e ou o número de telefone celular como chave Pix, isso mostra para ele. E nesse meio tempo, se tu puder colocar um dinheirinho no reservas que seja Santander, também é bom, porque isso aí tudo vai mostrar um engajamento financeiro para o banco, tá? Beleza, Vinícius, fiz isso. E qual é o tempo para mim chegar lá e ó, bater na porta do santo? Tá, vamos lá, olha aqui. Primeiramente, se tu tem salário, trazer a portabilidade de Santander é importante. Se tu é um cara autônomo, trabalhar com a conta do Santander é importante também. Então, esses dois momentos, movimentações. E qual é o período que tu acha importante? O período que eu já tinha até anotado aqui é de 3 a 6 meses. Mas o melhor é após 6 meses de relacionamento. Ele vai entender, ele vai captar os teus dados, tu vai aumentar o teu rate interno no Santander, que é muito importante, que na verdade é isso que vai mandar no teu aumento de limite, o teu rate interno do próprio banco, ele vai aumentando. Conforme tu vai manuseando a conta e vai demonstrando pro banco que tem capacidade, o banco vai pegar todas as informações e vai analisar para aumentar. Depois de 6 meses trabalhando com a continha bonitinho, lindo, débito automático, trabalhando com a conta, pagando em dia, até antecipadamente uns 2 dias antes, usando somente o Santander. Solamente Santander durante esses 6 meses. Aí vem o famoso sentar com o gerente e conversar. Lembrando que se tu abriu conta no Santander digitalmente, tem que esperar o algoritmo querer ler. Se tu não abriu digitalmente, está na hora de tu bater na porta do Santander e verificar com ele, lá com o atendente, qual é o teu novo rating bancário. Como é que tá a tua pontuação interna com o Banco Santander? Nesses 6 meses aumentou? Se aumentou, já é um bom sinal que tu vai ter. Que é sinal que o Santander está observando isso. De repente, tu não consiga aumento nesses 6 meses após? Pode ser. Mas durante esses 6 meses, tu não vai pedir aumento no Santander. É importante tu não pedir aumento. Usa de 30% a 50% do limite do cartão de crédito para não mostrar problema, principalmente assim, desespero, né? E o melhor, eu até tava conversando com um inscrito aqui do canal, se não me engano, Thales Rodolfo. Tava conversando com ele e falei, cara, importante, ele perguntou, pá, Vinícius, eu uso todo o limite do cartão de crédito, por mais que eu não vá usar até em dezembro, que ele vai falar na agência de Santander em dezembro, eu falei, cara, não. Usa 2 meses antes. Tu usar sempre é um problema. 2 meses antes de ir até a agência, 2 meses antes de chegar a esses 6 meses, aí tu usa. Paga direitinho e usa. Aí tu vai chegar, cara, olha só, por quê? Pensa comigo, se o Santander ele quer a ascensão, se tu tá trabalhando com um cartãozinho normal ali, só que nos últimos 2 meses tu usou até o topo e pagou, usou até o topo, pagou, usou até o topo, pagou, vai sentar com o gerente, cara, olha só, eu preciso, porque como tu percebe o meu histórico de movimentação do Santander, nesses 2 meses eu tô aumentando o meu gasto com a minha renda, e o meu gasto com a minha renda tá desproporcional. Eu preciso ter um cartão de crédito que consigo utilizar ele com a minha nova renda. Checkmate. Aí tu senta com o Santander, com o gerente e conversa com ele. Lembrando que se tu abrir uma conta digital, é mais problemático isso, porque aí tu vai ter que esperar o algoritmo querer te entregar crédito. Então o ideal sempre é abrir numa agência. Mas se não for o caso, usa essa estratégia. O prazo vai ser mais longo. Ao invés de 6 meses, pode durar até 12 meses. Mas o ideal é tu, nesse tempo, nunca pedir aumento para o Santander. Deixa ele trabalhar, deixa ele ficar solto. Deixa ele entender como é que tu eres como cliente para ele querer te dar limite. Essa é a grande sacada. Gostou?
Tento sempre fazer vídeos diferentes, gente. Conteúdos diferentes. Pra te entender mais sobre o rate bancário dos bancos e ter a capacidade de conseguir sozinho os teus limites que tu queres de crédito. E se tu chegou até aqui é porque tu gostou do vídeo. Bah, gostei. O que eu faço? Deixa o like, se inscreve no nosso canal e ajuda a Atualiza a crescer. Valeu, meus amados.